Olá, vamos dar continuidade aos vídeos do canal Números Não Existem. Hoje eu quero tratar de números racionais e irracionais. Bom, no último vídeo fiz a abordagem do conjunto dos números reais através de uma reta. Tá? E a princípio a gente coloca os números inteiros, cada número inteiro posicionado em determinado ponto da reta. Tá? Vimos também que dados dos números reais A e B, com A menor do que B, a gente viu que a média aritmética entre os dois é maior do que o A e menor do que o B. Digamos que o A seja inteiro, igual a 2. B, um inteiro, igual a 3. Se eu faço a média aritmética, que dá 5 sobre 2, tá? O 5 sobre 2 está entre 2 e 3. Ele está posicionado em um ponto aqui na reta. Aqui. Portanto, ele é um número real. Tá? Porque a gente, no último vídeo, fizemos uma abordagem em que todos os números reais ocupam uma reta. Tá? Bom, classificamos os números escritos em forma de fração, aqueles que podem ser escritos em forma de fração, como números racionais. Então eu digo que 5 sobre 2, 5 é inteiro, 2 é inteiro, 5 sobre 2 é um número racional, que representa o conjunto dos números racionais. Tá? Bom, como o conjunto dos racionais é definido como o conjunto formado por números expressos na forma de fração de inteiros, desde que não se divida por zero, tá? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar dispostos aqui os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, tá? Vai para o infinito. E aqui, da mesma forma, os números naturais dispostos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Vejam só. Como é que eu vou tentar ordenar os números os números racionais? Eu vou fazer da seguinte maneira. Cada número que está na linha vai ser dividido por cada número que está na coluna. Tá? Então eu faço 1 dividido por 1, 2 dividido por 1, 3 dividido por 1, 4 dividido por 1, 5 dividido por 1 e assim por diante. E aí continua, é para o infinito, 7 dividido por 1, 8 dividido por 1 e assim por diante. E aqui eu faço 1 dividido por 2, 2 dividido por 2, 3 dividido por 2, 4 dividido por 2 e assim por diante. Aí para o infinito também. Continuo, 1 sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 3, 4 sobre 3, 5 sobre 3, 6 sobre 3. Bom, e continuo fazendo essa brincadeira aqui, tá? Olha só. O que eu quero fazer com isso é o seguinte. Bom, aí continua, tá? Vou pegar aqui um pincel azul e vou fazer assim. Eu vou seguir um caminho para tentar enumerar esse conjunto. Conjunto Q, tá? Então eu faço assim. Esse é o primeiro elemento. Faço a curva aqui. O primeiro elemento é 1 sobre 1. O segundo elemento é 1 sobre 2. O terceiro é 2 sobre 1. Depois vem 3 sobre 1. 2 sobre 2. 1 sobre 3. E vou seguindo isso aqui, ó. Vou fazendo essas diagonais, ó. Seguindo esse padrão, tá? E assim por diante. E saio cobrindo todos os números racionais dessa forma. Então, se a gente enumerar esse conjunto, como é que ele vai ficar? O primeiro elemento é 1 sobre 1. Então, vou escrever aqui. 1 sobre 1. O segundo elemento é 1 sobre 2. O terceiro é 2 sobre 1. O quarto elemento é 3 sobre 1. O próximo é 2 sobre 2. O seguinte é 1 sobre 3 e assim por diante. 1 sobre 4
2 sobre 3. Bom, 1 sobre 1 é 1. 2 sobre 1 é 2. 3 sobre 1 é 3. 2 sobre 2 é 1. Ele já está aqui, eles são iguais. Então eu posso retirar esse cara aqui, ó. É o mesmo número. 1 sobre 1 e 2 sobre 2 é o mesmo número. 1 sobre 3 é o próximo elemento. 1 sobre 4. 2 sobre 3 e assim por diante. Claro que lá na frente vai aparecer o 4 sobre 2. 4 sobre 2 é o 2. Então eu não preciso incluir o 4 sobre 2 porque ele já está aqui na lista. Tá? E assim por diante. Então, de certa forma, eu consigo fazer uma bijeção entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números... Entre o conjunto dos naturais e o conjunto dos números racionais. Simplesmente fazendo o seguinte, ó. Olha como é que seria a minha bijeção. Tem um conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E aqui o conjunto dos números racionais. O primeiro elemento aqui é o 1. Então, 1 se associa com 1. O segundo elemento é 1 sobre 2. Então, o segundo elemento é 1 sobre 2. Então, o 2 se associa a 1 sobre 2. O terceiro elemento é o 2. E assim por diante. Então, 3 se associa com 2. O próximo é o 3. Então, o 4 se associa com 3. E assim sucessivamente. Então, 1/3. Bom, então, observe que eu construí uma bijeção do conjunto naturais com o conjunto dos números naturais com os racionais. Então, a gente diz que o conjunto dos naturais é enumerável. Tá? É enumerável. Bom, e o conjunto dos reais? E o conjunto dos reais? Um número é real quando ele pode ser escrito na forma decimal. Tá? Por exemplo, 5 sobre 2, aquele número que a gente calculamos aqui a média aritmética entre 2 e 3, e encontramos 5 sobre 2. 5 sobre 2 é um número racional. Tá? Mas ele também pode ser escrito como 2,5. Tá? O próprio 3, que é inteiro, ele também pode ser escrito na forma decimal. 3,0, por exemplo. Tá? Tem um número real. Ok? Bom, então os números reais são escritos em forma decimal. Bom, então, como é que a gente verifica que o conjunto dos números reais não é enumerável? Tá? Como é que a gente faz isso? Seguinte, vamos escolher um intervalo. Já falamos aqui sobre intervalo, tá? Quem não assistiu o vídeo sobre intervalo, depois, se tiver oportunidade, assista a aula sobre intervalo, tá? Naquela oportunidade eu falei também sobre ínfimo e supremo de um conjunto. Bom, vamos escolher um intervalo entre 0 e 1. Que contém todos os números positivos menores do que 1. Se um número é positivo e menor do que 1, ele pode ser escrito na forma 0, né, a parte inteira, vírgula, e depois da vírgula vem as casas decimais. Tá? Então, vamos tentar, de certa forma, enumerar esse conjunto. Tá? Bom, o que é um conjunto enumerável? Vamos recordar aqui o que é um conjunto enumerável. Digamos que você tem um conjunto N de naturais e um conjunto X. Tá? O conjunto X tem os elementos que eu vou chamar de X1, X2, X3 e assim por diante. Se eu consigo construir uma bijeção entre o conjunto de naturais e o conjunto X, ou seja, eu consigo enumerar o conjunto, o primeiro elemento é o X1, o segundo é o X2 e assim por diante, então eu digo que esse conjunto é enumerável, tá?
eu consigo formar uma bijeção, uma função bijetiva entre esses dois conjuntos. Uma função bijetiva é uma função que, além de ser injetiva, ou seja, dados dois números distintos em n, eles estão associados com dois números distintos em x. E todo número em x está associado com algum elemento em n. Isso é uma objeção. Quando o conjunto é não enumerável, digamos que um y seja um conjunto não enumerável, tá? E aí os seus elementos são y1. E aí eu tento, se ele for um conjunto não enumerável, ao tentar enumerar os elementos desse conjunto, sempre vai surgir um elemento em y, que eu vou chamar de y asterisco, em que nenhum número natural estará associado para qualquer função, tá, que existem, para todas as funções que existem, funções possíveis entre n e y, sempre vai existir algum elemento em y, que eu estou chamando de y asterisco, que não vai estar associado com nenhum número natural. Então, por mais que essa função seja injetiva, ela não vai ser subjetiva, porque esse cara aqui, o y asterisco, não estará associado com ninguém. Então, eu digo que esse conjunto é não enumerável. Ou seja, o que significa isso? Popularmente dizendo, por mais que eu tente enumerar o conjunto, qualquer ordenação que seja feita no conjunto, sempre vai sobrar um elemento, diria assim, um elemento que foi esquecido da lista. Podia pensar assim, tá? Eu tento enumerar, mas sempre tem aquele cara que não vai estar associado com nenhum número natural. Isso é um conjunto não enumerável, tá? Bom, então, voltemos aqui para a reta. Eu escolhi aqui um intervalo, 3, 0 e 1, todos os números reais positivos menores do que 1. Eles são escritos da forma 0, e depois da vírgula vem as casas decimais. Então, digamos que eu tenho uma quantidade infinita de pessoas, cada uma delas vai me dizer um número desse conjunto. Então, a primeira pessoa vem e diz assim, eu escolho o número 0,1, 3, 4, 3, 5, 7, 1, etc. Essa primeira pessoa me deu esse número. É um número positivo e menor do que 1, portanto está nesse conjunto. Uma segunda pessoa vem e diz assim, eu quero escolher o número 0,1, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 4, assim por diante. Uma terceira pessoa vem e diz assim, eu quero escolher o número 0,2, 2, 2, 2, 2, 2, e assim por diante, tá? Deixa eu fazer aqui. 2, 2, 2, 2, 2. Deixa eu colocar esses números numa... Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar os números um debaixo do outro, para ficar melhor de explicar, tá? Digamos que a primeira pessoa escolheu o número 0,1, 4, 1, 7, 2, 3, 1 e assim por diante. Uma segunda pessoa escolheu 0,1, 2, 1, 3, 4, 8, 0 e assim por diante. Uma terceira pessoa vem escolhe o número 2, 2, 4, 2, 2, 4, 5. Então. Uma quarta pessoa vem e escolhe o número 0,7, 6, 5, 5, 3. Eu vou colocar aqui 2, 2. Vou colocar um 2 aqui, tá? De propósito, tá? 7, sei lá, 0 e assim por diante. Uma quinta pessoa vem e escolhe o número 0,3, 3, 3, 3, 3, 3 e assim por diante. Uma quantidade infinita de pessoas, tá? E assim por diante, tá? 7, 5, 2, tá. Bom, e aí o que eu faço? Depois que eu tenho toda a lista infinita de números, tá?
eu estou tentando enumerar o conjunto. Esse é o primeiro elemento, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto e assim por diante. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou escrever um número aqui à parte, tá? Deixa eu colocar aqui em cima. O intervalo é esse, tá? Entre 0 e 1. Todos os números positivos menores do que 1. Eu vou obter agora um número que eu tenho certeza que não está nessa lista. Como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte. Esse número eu vou ordená-lo aqui com N, tá? Já que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Isso aqui é um termo genérico, um enésimo elemento, tá? Ele vai ser o seguinte, 0, vou fazer assim, eu escolho a primeira casa decimal desse número, a segunda desse, a terceira desse, a quarta desse, a quinta, a sexta e assim por diante. E eu vou fazer o seguinte, eu olho para cada número desse. Se o número, aí eu vou botar uma condição aqui, tá? Se esse número, que eu vou chamar aqui de x, tá? Cada um desse aqui é x. x1, x2, tá. Se o x1 for igual a 2, então eu escrevo 3, tá? Se esse x1 for diferente de 2, então eu vou escrever aqui 2. Então, olho para esse número, se ele for igual a 2, eu escrevo 3 aqui, na primeira casa. Se ele for diferente de 2, eu escrevo 2. Então, vamos começar por aqui. A primeira casa decimal desse número é o 1. O 1 ele é diferente de 2. Então, o que é que eu escrevo? 2. Então, vou botar aqui o 2. A segunda casa decimal do segundo número da lista é o 2. 2 é igual a 2, então eu escrevo 3. A terceira casa decimal do terceiro elemento da lista é um 4. 4, vem para cá, 4 é diferente de 2, então eu escrevo 2. A quarta casa decimal desse número é ocupado por um 2. Quando tem um 2, eu escrevo 3. A quinta casa decimal desse número é ocupado pelo 3. 3 é diferente de 2, então eu escrevo 2. E assim por diante. Observe que esse número não está nessa lista. Mesmo uma quantidade infinita de pessoas que me deram, cada uma delas me deu um número positivo e menor do que 1. Por que eu sei que esse número é diferente de todos esses? Não está na lista. Porque, primeiro, que esse número é diferente desse. Olha só. A primeira casa decimal desse número é 1 e a primeira casa decimal desse número é o 2. Então, eles não podem ser iguais. A segunda casa decimal desse número é um 2 e a segunda casa decimal desse número é um 3. 2 é diferente de 3. Então, esses dois números não podem ser iguais. A terceira casa decimal desse número é um 2 e a terceira casa decimal desse número é um 4. 2 é diferente de 4. Então, esses dois números não podem ser iguais. E assim por diante. Fazendo isso, a quarta casa decimal desse número é um 3 e a quarta casa decimal desse número é um 2. 2 é diferente de 3. Então, esse número é diferente desse quarto número. Então, fazendo isso, a gente observa que esse número não está nessa lista. Então, essa enumeração não consegue preencher todo o intervalo de 0 a 1. Mas se eu escolher outros números, aí você faz a mesma regrinha aqui, usa a mesma condição. O processo é o mesmo. E se eu incluir esse número aqui na lista? Dizer que ele é o terceiro, o quarto ou o sétimo elemento da lista. Você vem novamente para cá, a brincadeira é a mesma. E aí você usa essas mesmas condições e vai observar que vai surgir um outro número, tá? Um novo número que não está na lista. Portanto, o conjunto de todos os números positivos menores que 1 é um conjunto não enumerável. Se eu faço isso por intervalo entre 1 e 2, também eu posso provar que é um conjunto não enumerável. Entre menos 1 e 0, da mesma forma, não enumerável. Então, o conjunto R
ele é uma união de intervalos, né, de conjuntos não enumeráveis. Uma união de conjuntos não enumeráveis é um conjunto não enumerável, tá? Porque se o R fosse enumerável, todos esses intervalos seriam enumeráveis, o que não é o caso. A gente já provou que esses intervalos, eu provei para um, e aí a gente pode provar para os outros, né? Fazendo a mesma brincadeira aqui, de que esses intervalos são conjuntos não enumeráveis. Então, o conjunto Q, já vimos hoje, que é um conjunto enumerável, e o conjunto R é não enumerável. Então, olha só. Vamos construir a reta novamente. Uma reta que contém todos os números reais. E aqui tem alguns números racionais, que eu vou chamar de Q1, Q2, Q3, que a gente já viu que é um conjunto enumerável, né? O Q é um conjunto enumerável. O conjunto Q é enumerável. Q1, Q2, eu posso enumerar esse conjunto, tá? Olha só. Mas o R é não enumerável. Então vai ter que sobrar elementos aqui. Vai ter que ter algum número real que não é racional. Tá? Porque se não sobrasse, é porque o conjunto de racionais seria não enumerável também. Tá? Ou seja, se eu faço a união do conjunto Q com o conjunto I, isso vai resultar no conjunto dos reais. Isso aqui é um conjunto enumerável, que não consegue preencher toda a reta, e aqui é um conjunto não enumerável, que é um conjunto completo e que preenche toda a reta. Tá? Então tem que existir algum conjunto que, unido ao conjunto dos racionais que é enumerável, resultar no não enumerável. Portanto, esse conjunto é não enumerável. E é justamente o conjunto dos números irracionais. Aqui é o conjunto de todos os números que podem ser expressos na forma de fração de inteiros, e é o conjunto de todos os números, aqui é o conjunto de todos os números reais que não podem ser expressos como fração de números inteiros. É o chamado conjunto dos números irracionais. Tá? Pelo fato do conjunto dos racionais ser enumerável e os irracionais ser não enumerável, a gente já percebe que existem números irracionais. Existem mais números irracionais do que racionais. Tá? Porque todo conjunto não enumerável é maior do que o conjunto enumerável. Tá? Porque se a gente fizer uma objeção de n com q, não vai sobrar elementos. A gente forma uma função objetiva, como já falei aqui. Aqui a gente não forma função objetiva. Ou seja, vai sobrar elementos. Esses elementos que sobram é a quantidade de elementos que o item a mais que o q. Tá? Bom, já temos aí temos em torno de 23 minutos de vídeo. Acabei não falando não apresentei exemplos de números irracionais, mas só para a gente encerrar, vou apresentar alguns deles, tá? Lembrando que eu falei que eu posso fazer uma abordagem dos números racionais através dos números primos, tá? Vou fazer um vídeo para a gente realmente entender como é essa abordagem, ok? A gente pode até provar que certos números não podem ser escritos em forma de fração. Tá? Então, quem são os números racionais? São aqueles escritos em forma de fração de inteiros. Por exemplo, 1 sobre 2, 2 sobre 5. E tem os negativos também, tá? Menos 1/3, assim por diante, tá? Esse é o conjunto dos racionais. Os inteiros também são racionais, né? Porque o 5, por exemplo, ele pode ser escrito como 10 dividido por 2. Ele pode ser expresso como uma fração de inteiros, tá? Desde que não se divida por zero. E quem são os números irracionais? Só para apresentar alguns deles, o famoso raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 5, tá? Bom, tem também o famoso π, né? O π, número de Euler, que eu vou apresentar por E, e assim por diante, tá? Números irracionais, números racionais. A união dos racionais com os irracionais resulta no conjunto dos números reais. Por hoje é só. Obrigado por participar de mais uma aula. Comente,
curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e até mais.